Não consigo me aproximar de mulher nenhuma. Me masturbo 7 vezes por dia. O que eu faço? Esse é o quadro E Agora, Professor? Onde eu respondo perguntas como essa. E nesse caso aqui eu já vou direto ao ponto. Compra um parzinho de aliança, né? Bota um na mão direita e um no pau e sejam felizes para sempre. Brincadeiras à parte, vamos lá. Isso aqui é uma questão muito séria, né? Acontece na vida, no cotidiano de muitas pessoas. E eu vou responder, só que assim, esse vídeo eu acredito que ele vai ficar um pouco longo, porque eu tô respondendo da minha cabeça, das coisas que vêm. Não escrevi um roteiro, escrevi só uma linha de raciocínio aqui que eu vou seguir. Então eu acredito que vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas fica comigo até o final que vai valer muito a pena para você, porque esse é um assunto, ó, polêmico. Agora aproveita, já curte o vídeo, comenta, compartilha e aproveita e se inscreve aqui no canal, porque semanalmente agora nós vamos colocar vídeos respondendo perguntas, programa em loco e muita coisa interessante para você, conteúdo para quem quer desbloquear comunicação, travas, timidez, coisas nesse aspecto no sentido comportamental. Roda a vinheta. Olá, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Fernando, eu sou professor de comunicação, de desenvolvimento pessoal e também cientista comportamental. E eu recebo muitas perguntas e eu converso com muitos alunos também. Então a gente já sabe mais ou menos quais são as questões que acontecem aí no cotidiano de pessoas que têm bloqueios de comunicação. Esse bloqueio é muito específico, mas é mais comum do que você imagina. Muitos homens passam por esse tipo de situação. Não de chegar ao ponto de se masturbar 7 vezes por dia, mas tem bloqueios de como abordar uma mulher, de como chegar a uma mulher, e às vezes a pessoa tem 30, 35, 40 anos. Acontece muito, tá? Então vamos lá. Antes de responder essa pergunta, eu quero falar de um fator importante que vem antes disso, da resposta. E fica comigo até o final que vai valer bastante a pena, tá? Porque esse conteúdo tá matador. E vai ajudar muita gente, inclusive mulheres. Não é porque um homem que está aqui em questão, que também o que eu vou falar não atinge também as mulheres. Antes de dar a solução, como ele pode sair, eu preciso primeiro dar um rolê antes. Por quê? Porque se eu não aprofundar e falar um pouquinho sobre esse assunto, de uma forma mais ampla, para que o entendimento seja mais claro, porque quando eu colocar a solução ou a forma de como resolver essa situação na mesa ou aqui nas palavras, você consiga entender de forma genuína. Não fica aquela coisa abstrata ou genérica, tá bom? Então, para começar, eu quero falar sobre extremos. Para falar de extremos, eu quero dar um exemplo pessoal meu que aconteceu esses dias. Por exemplo, eu acordei aqui cedo e eu compro pão quase todos os dias eu compro pão aqui na padaria que é 100, 150 metros da minha casa. Daí, todo dia eu desço com a cachorra, levo a cachorra para fazer xixi, cocô e tal, passo na padaria, pego o pãozinho tal, uma coisinha aqui, um pão de queijo, e volto para casa para tomar o café. Nesse dia, eu entrei na padaria, e na padaria tem um hall ali, né, onde as pessoas tomam café, sentam ali, tal. E tinha um casal. E tava passando na TV algo ligado à política, inflação, queda, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que era. E aí passou, aumento, não sei do que, não sei o que lá. Aí, de repente, o homem desse casal, ele gritou assim, tá vendo aí, ó? Faz o L! E eu comprando meu pão, tá ok. Ele tem o direito de falar o que ele quiser. O problema foi o que ele falou depois. Porque ele virou, pra mim, esse povo que vota no PT tem que morrer tudo. Só que assim, eu não sou petista, mas eu votei no PT. Porque entre as duas opções que eu tinha para escolher, eu escolhi
votar no Lula. Foi uma escolha minha. Mas eu não desejo a morte de ninguém que não votou no PT. E não desejo a morte de ninguém que votou em outro partido que não seja o que eu votei. Naquele momento que eu ouvi aquilo, assim, nós somos seres humanos, né? Eu sou ser humano igual a você. Então a gente tem emoções negativas e positivas, a gente tem sensações que sobe, meu sangue subiu na hora. Daí o que eu senti vontade de fazer naquele momento foi de pegar a cadeira e tacar na cabeça daquele cara. Só que eu não sou uma pessoa agressiva, então eu só senti. Respirei, contei até 10, olhei pra cara dele e falei, deixa pra lá. Aonde que isso encaixa com o que eu quero dizer sobre o rapaz que se masturba 7 vezes por dia e ainda não consegue pegar mulher? Calma que eu vou chegar lá, acompanha o raciocínio. Tudo vai ter uma lógica, então é importante. Esse vídeo, eu acredito que ele vai ser longo, porque ele é um conceito muito profundo e muito importante que a gente aprofunde nesse assunto para que não fique... Para que a pessoa ou as pessoas que estejam passando por essa situação, que possam assistir esse vídeo e saber qual o caminho que ela vai tomar. Então vamos lá. Esse foi um extremo. Aí, voltando lá em 2018, ainda falando de política, tava lá Bolsonaro e Haddad. E eu, como eu já falei, eu não sou uma pessoa que eu levanto a bandeira, tem foto do Lula na minha casa. Não, nada disso. Só que naquele momento eu também escolhi votar na esquerda. E em determinado momento, antes da eleição, antes da votação, eu fiz um post no meu Facebook. Muito simples, muito tranquilo, não estava atacando ninguém. Eu só fiz um post. Colocando o meu ponto de vista sobre o que estava acontecendo naquele momento. Um amigo meu, amigo de infância, cresceu comigo, saímos junto, já dormiu na minha casa. Pô, inclusive eu que apresentei a esposa dele para ele. Ele veio com uma violência para cima de mim, escrevendo abertamente lá no meu Facebook. Naquele momento que eu fiz, eu peguei o carro e fui lá na porta da casa dele. Quando eu cheguei, chamei, falei, olhei no olho dele. Ele já ficou assustado. Só que antes disso, eu tinha olhado o Facebook dele para ver como tava. Só tinha negócio de arminha, de arma, gente com metralhadora, e post, Bolsonaro, e, sabe? Ele tinha virado extremista, bolsonarista. Enfim. Aí eu cheguei lá, tal, ele veio falar comigo, e eu falei, pô, o que é isso, cara? A gente se conhece faz tempo, a gente cresceu junto, etc. Que conversa é essa? Agora você me tratando como se eu fosse seu inimigo, me desejando um monte de coisa ruim. Como se você... Eu continuo sendo o Celo, ele me chamava de Celo. Falei, eu continuo sendo o Celo, aquele cara que a gente andou junto. Inclusive, foi eu que apresentei a sua esposa pra você. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Agora você tá me colocando no lugar de inimigo e valorizando um cara que você nem conhece. Será que essa pessoa que você tá defendendo realmente é verdadeira? Será que ele é de verdade? Ou será que ele tá só manipulando todo mundo? Cara, naquele momento a ficha dele começou a cair. Aí de repente saiu uma lágrima. Daí ele falou, Celo, posso te dar um abraço? Daí ele veio e me deu um abraço. Ele falou, cara, me perdoa. Agora eu consegui perceber o tamanho da minha alienação. Porque até então, eu tô defendendo isso e falando disso, mas eu não tinha percebido o quão mal que eu tava fazendo. Não só para as pessoas que estavam ao meu redor, mas para mim também. Vou chegar no negócio do... Rapaz, tudo vai fazer sentido. Fica comigo aqui até o final, vai fazer sentido. Aí o que ele falou pra mim? Cara, me perdoa. No dia seguinte, eu acho que no mesmo dia, ele apagou todos os posts dele que ele tinha lá no Facebook, nas redes sociais dele, sobre negócio de arma. 2 meses depois eu encontrei com ele de novo, ele tava outra pessoa. Extremos, estamos falando de extremos. O que o extremo causa na vida de uma pessoa, tá bom? Aí a gente vai pro extremo religioso. Vamos pensar no Estado Islâmico, tá? Vamos pensar no Estado Islâmico. Homens bombas, terrorismo. Só que eles falam em nome de Deus. E se você não concorda com o que eles falam,
ele arranca a sua cabeça, só isso. Simples assim. Isso é extremo. Vamos lá, agora vamos para religião. Aqui, vamos voltar aqui para o Brasil, vamos pensar em religião. É lógico que extremos, existem várias circunstâncias de extremo, mas eu estou falando algumas pontuais que são mais fáceis. Porque se você conseguir entender a linha de raciocínio dentro do que eu estou passando, você pode só adequar aquele extremo que você passou ou que você entende e adequa, ajusta e você vai dar no mesmo lugar, tá bom? Situações comportamentais disfuncionais, de famílias disfuncionais. Então vamos lá, vamos para a religião. Daí a gente pensa na religião. Vamos pensar naquela religião que a mulher não pode ter que deixar o pelo do sovaco crescer, usa saia até o chão, não pode cortar o cabelo, não pode nada, tudo é demônio, tudo é proibido, não pode, é tudo demônio, o mundo lá fora é podre, e só o que tem dentro da igreja, dentro daquela comunidade é o que funciona. Isso é um extremo. Agora vamos pensar naqueles meninos lá que fizeram aquele mal pro cachorro-orelha. Vamos pensar nessa situação. São adolescentes psicopatas, né? Porque para enfiar um cabo de vassoura no cu do cachorro, para tacar prego na cabeça do cachorro, afogar um cachorro, matar um serzinho que não tá fazendo mal para ninguém, é um psicopata. Tem uma disfunção comportamental gigantesca que levou a pessoa a chegar nesse lugar, porque ninguém nasce assim. Você se torna assim com o ambiente que você vive, as pessoas que você vive, a forma como você convive. Então, para chegar no raciocínio que eu quero falar sobre esse menino, essa pessoa que não consegue chegar numa mulher e ainda por cima se masturba 7 vezes por dia. Vamos pensar em extremo. Imagine que essa pessoa, esse rapaz aqui, ele conviveu numa família de extremo religioso, onde nada era permitido e tudo é pecado. Tudo é pecado, vai pro inferno, Deus vai te castigar. E esse monte de coisa que a gente já sabe, tá? E que a gente já ouviu por aí, todo mundo já ouviu por aí. Então pensa no seguinte, nessa criança vivendo nesse espaço, nesse lugar. Aí é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre a mesma coisa. Repetidos, comportamentos repetidos, destrutivos, condicionando a mente da pessoa. Então, até um exemplo que eu já ouvi aqui de aluno. Por exemplo, o menino estava assistindo lá um desenho, aí de repente viu um comercial, aí do nada aparecia uma cena mais sensual lá, uma mulher numa praia. Pô, a mãe, o pai pegava e tampava o olho assim e falava assim, você não pode assistir isso, porque isso aí é pecado. Não pode, desliga a TV. Então, são várias situações. O que acontece? Essas famílias, elas são como? Trabalho, casa, trabalho, igreja, casa. Casa, trabalho, igreja, casa. E fica nesse círculo, não sai disso. Quando sai, vai para casa de alguém ou para casa, sempre com a mesma filosofia. E essa criança tá junto, acompanhando, crescendo nesse meio, achando que o mundo é aquilo. Só que quando vai para a escola, percebe que o mundo é maior do que isso. É onde essa criança entra para a escola com uma fragilidade emocional muito inferior às outras crianças. Porque crianças que o pai consegue dar uma orientação, e conversando, e explicando, mostrando uma coisa para o que é aquilo. Não que você vai falar sobre sexo com seu filho com 6 anos, mas não é isso. Mas você tem que ir fortalecendo o emocional. O pai precisa estar fortalecendo a parte emocional do filho para ele não ter, para quando ele começar a dar os seus primeiros passos, que nem ir para a escola, 1ª série, 2ª série, saber acompanhar a situação. Então vamos lá. Daí aí a criança vai para a 1ª série. Chega lá, é um mundo completamente diferente da realidade. Primeiro ano, 2º ano, 3º ano, começa a sofrer bullying. Porque as crianças um pouco mais espertas, elas começam a perceber a fragilidade.
Aí essa criança começa a sofrer bullying. Aí passa essa situação pro pai e pra mãe. O que acontece? Às vezes o pai e a mãe vai na escola resolver, só que como também não sabe resolver questões, chega e coloca a criança em situações mais desconfortáveis ainda. E ainda gera o quê? Mais desconforto, mais vergonha, mais situações desagradáveis. Daí aquela criança entende o quê? Que não é legal falar para a mãe, porque se falar para a mãe vai piorar a situação. Entendeu? E aí o que acontece? Essa criança, ela começa a ficar no mundo dela, onde ela percebe que não é bom falar, que ela não pode, não sabe se defender. Aí ela começa a se reprimir, se calar e aceitar tudo que vem, mesmo que seja ruim. E isso, ao longo dos anos, vai passando um ano, vai passando um ano, 2 anos, primeira série, segunda série, terceira série, e o bullying começa a acontecer, e a pessoa começa a aceitar aquilo como se aquilo fizesse parte da vida dela, ela já começa a se condicionar a esse lugar. Porque o cérebro, ele é condicionável, né? Por quê? Porque famílias extremistas, normalmente, não todo, mas questões extremas, eles costumam controlar as pessoas com situações de vergonha, colocando a pessoa em situações de vergonha. Porque quanto mais você expõe uma criança à situação de vergonha, mais controle você consegue ter nessa criança. Então, uma forma de você prender aquela pessoa no seu núcleo, aquela criança no seu núcleo, é você colocar ela em situações de vergonha. Não sei se os pais fazem isso de propósito, enfim, não estou aqui para acusar ninguém, mas o fato é, os pais, eles colocam os filhos em situações de vergonha recorrente. Quando a pessoa sente vergonha, principalmente para quem não tem uma base emocional e está absorvendo, que uma criança é uma esponja, ela absorve tudo. Então, chega um determinado momento que começa a gerar culpa. Por quê? Vergonha, culpa, ressentimento. Então a pessoa começa a perceber ou começa a achar que o problema não são os outros que criam os amiguinhos que faz bullying na escola, ou o pai que reprime e a mãe o pai e a mãe que reprimem excessivamente. Ela começa a achar que o problema é ela. E aí a pessoa começa a se retrair. Vou dar um exemplo. Eu com 12 anos, porque eu também tive muito problema de bloqueios emocionais, bloqueios de comunicação, eu tinha dificuldade, eu sempre tive muita dificuldade, até os meus 17 anos eu sempre tive muita dificuldade de chegar numa menina. Pra você ter uma ideia, eu escolhia sempre, se tinha 2 meninas para eu conversar, eu escolhia a mais feinha, mesmo que eu gostasse mais da mais bonita, ou a que me chamasse mais atenção. Mas eu ia na mais feia porque eu não me sentia o suficiente para conseguir conquistar aquela que era mais bonita. O que acontecia? Eu chegava na mais feinha, tomava uma bica, tomava um pé na bunda. Resultado? Minha autoestima caía mais ainda, porque nem a feia me quer. O que acontece quando uma pessoa tem muito bloqueio? Vou falar de mim, assim. Desde os meus 12 anos, eu sentia que tinha algo, que eu já era o cara. Eu me sentia, por dentro eu me sentia grande. Eu falava, eu sou o cara. Só que por fora eu era um banana. Eu não conseguia transmitir o que eu tinha de dentro para fora, pro mundo fora. Então ficava tudo aqui dentro, como se fosse um vulcão, querendo... Isso desde os 12 anos. Eu já sabia que eu era muito bom. Só que, para os outros de fora, eu era um otário, cara bobão, o pessoal me zoava, sofri muito bullying, não sabia reagir, não sabia devolver. Apesar de
de ter uma criatividade absurda. Eu sempre tive uma criatividade absurda. Só que quando eu chegava na situação ali, eu travava, eu não conseguia dar a devolutiva. Eu não conseguia dar a resposta. Eu não conseguia ser agressivo. Por quê? Sofri muita repressão dentro da minha casa. Não julgo meu pai nem minha mãe, e você também não precisa julgar seu pai e sua mãe, nem o ambiente que você conviveu, ou a pessoa que te cuidou de você. Porque essa pessoa também não tinha para te oferecer. Igual na minha casa. Como que eu vou cobrar do meu pai e da minha mãe? Eles me entregaram tudo que eles podiam. Tudo que eles tinham. O suficiente que eles tinham. E eu sei que tudo que eles fizeram foi por amor, às vezes o excesso de proteção. Porém, eles não tinham esse push, essa sabedoria para poder transmitir naquele momento. Talvez mais tarde minha mãe e meu pai aprenderam, mas no momento da minha primeira infância, minha e do meu irmão, eles não tiveram isso para oferecer, porque eles chegaram em situações extremas de dificuldade e tal, passaram um monte de... Então, eu não julgo meu pai e minha mãe, não condeno, mas a gente sabe aonde que aconteceu. A origem, a raiz da situação. E esse controle excessivo que eu tinha na minha casa, a falta de respostas e as questões tipo, não pode, isso, como eu já disse anteriormente, foi me criando um bloqueio. Então quando eu ia para fora, eu não conseguia ser 100% eu era no máximo 10, 20%. Só que eu... E isso é o que acontece com uma pessoa que tem bloqueio, que não consegue se desenvolver na frente de uma moça, de uma mulher, principalmente se for uma mulher exuberante, se for uma mulher bonita, piorou. Agora vamos pensar na questão, o que leva essa pessoa a se masturbar 7 vezes por dia? Eu nunca tive eu nunca passei por essa situação de me masturbar tantas vezes. Mas eu até os meus 17 anos eu tive muito dificuldade de chegar numa garota, então, enfim, sexo é uma coisa saudável. E masturbação também. O problema não é a masturbação, o problema é você se masturbar num nível desnecessário, disfuncional para o seu corpo, buscando um alívio que não é normal, que não é o convencional, que não é o correto. Aí ele se torna um problema, porque você não está fazendo aquilo por uma necessidade fisiológica. Você está fazendo aquilo por um bloqueio comportamental. Uma circunstância que fugiu do seu controle. Por que chega nisso? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Testosterona a 1000. Pau duro o tempo todo. Pessoa cheia de bloqueio. Conflito entre pensamento, emoção e sensações e sentimentos, e o corpo falando uma coisa, a mente falando outra, e aquela disfunção, aquela desorganização que a gente chama aqui do instrumento desafinado, desalinhado, constantemente. Daí um dia a pessoa resolve se masturbar e percebe que alivia, porque dopamina. Aí vem um alívio. Aí aquela sensação que a pessoa sente quase que 24 horas por dia, dá uma baixada. Daí só que passa um tempo, volta, e volta com a mesma potência. O que a pessoa faz? Se masturbar de novo. Aí volta, se masturba de novo. Volta, se masturba de novo. Dependendo do tamanho do tesão que aquela pessoa tem, que cada um tem um nível, né, de testosterona no corpo. Tem pessoas que sentem um desejo muito maior do que o outro. Tem pessoas que têm níveis de testosterona mais alto. Tem pessoas... Então, às vezes, um adolescente que tem um nível de testosterona alto, ele precisa se libertar, porque esse acúmulo o acúmulo e a não liberação vai gerar uma sensação no corpo
que não é agradável, que gera ansiedade, que gera estresse, que gera procrastinação, que gera confusão mental. Então imagina esse conflito, esse turbilhão de coisas acontecendo com aquela pessoa que não tem um preparo emocional e a mente da pessoa foi condicionada a entender que tudo é pecado. Então a masturbação é algo que ela se alivia, faz escondido, não tem punição de ninguém, então ela fica em silêncio. Então a pessoa, ela passa a ser uma pessoa que não se relaciona muito pouco com as pessoas de fora, se relaciona mais com aquelas pessoas que fazem parte do núcleo, né? Que também pensam semelhante, porque é pecado. Só que ao mesmo tempo existe uma necessidade fisiológica no corpo que precisa ser atendido, senão gera uma tensão. Já tem todo um conflito interno de bloqueios que já gera outras circunstâncias que também não são agradáveis no corpo, na mente e nas emoções. Né? Existe um descontrole emocional, uma disfunção emocional que a pessoa não consegue alinhar corpo, mente e emoção. Aí bloqueia a comunicação, bloqueia a questão de enfrentamento. Então, a masturbação passa a ser um alívio. Porque, junto com todas essas questões que acontecem com a pessoa que vive por anos circunstâncias como essa que eu citei aqui, chega uma hora que vem a depressão, vem crise de pânico, ataque de pânico, vem as crises de ansiedade. Então, aquilo vai virando um turbilhão dentro da pessoa que a pessoa não consegue se controlar. E a masturbação é um ponto de alívio. Só que isso vai virando rotina. Então, é um alívio que vai se tornando uma prisão. Agora, vamos começar a falar de como resolver essa situação e como sair dessa situação. Porque, como eu falei lá no começo, ninguém nasce assim. São padrões comportamentais criados por ambientes, pessoas, situações, circunstâncias que você viveu repetidas vezes por muitas vezes. Então, para você quebrar padrões, o padrão comportamental, só tem uma forma. Você precisa criar um padrão oposto com a mesma força ou mais forte do que aquele padrão anterior, e manter esse padrão por muito tempo, para que esse padrão se torne predominante e aí você crie um novo estilo de vida. Entendeu? Então, é treinamento. É lógico que acompanhamento com psicólogo ajuda, terapeuta ajuda, psiquiatra se for necessário também. Não sou contra nenhum tipo de apoio e ajuda, mesmo que for medicamento, se você estiver numa situação extrema e precise tomar um medicamento, é necessário. Mas o que mais funciona é você condicionar o seu cérebro, treinar corpo, mente, emoção e alinhar. Entendeu? Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu perdi minha virgindade. E foi num puteiro. Não foi uma experiência agradável. Não foi. Porque eu não queria que tivesse sido assim. Ainda mais, como eu falei, eu sabia o que tinha dentro de mim, a potência, o poder de conquistar, de seduzir, de fazer as coisas acontecer, só que eu não conseguia colocar aquilo pra fora. Então, pra mim, não foi agradável ter perdido minha virgindade num puteiro, uma prostituta. Não foi agradável. Foi um dia que eu, por determinado tempo, até apaguei da minha memória. Então, depois desse dia, eu coloquei na minha cabeça uma coisa: eu não quero mais ser assim.
isso tá errado, isso não é legal, tem alguma coisa errada comigo, não funciona da forma correta, porque até então eu achava que era normal, não é normal. Eu falei, tá errado, não quero ser assim, tem alguma coisa errada. Eu olhava as outras pessoas e eu falava, pô, eu acho legal a forma como essa pessoa é, como essa pessoa é, como essa pessoa eu gostaria de ser assim, por que que eu não consigo ser assim? E a gente demora para enxergar, porque não existe ninguém. E na época, na minha época, quando eu tinha 17 anos, não é que nem hoje. Hoje você tem inteligência artificial à sua disposição, você tem a internet, Google, Instagram, Facebook, todas essas redes sociais. Antigamente a gente tinha jornal, revista, TV e rádio, acabou. As coisas, a informação para chegar a gente demorava muito. A internet, ela distanciou, ela diminuiu a distância, ela facilitou a vida da gente. Em alguns pontos trouxe pontos negativos, mas na maioria das vezes ela trouxe pontos muito positivos, onde você consegue alcançar e acessar o conhecimento com mais facilidade. Na minha época, não. Então eu fiquei naquela fase, tipo, isso foi um tempo, eu falei, eu quero sair disso, eu não quero mais ser assim, como que eu faço? De repente eu estava lendo uma revista e eu vi um livro, porque eu percebi que ser bonzinho não era interessante. A vida não é você ser o bonzinho. O bonzinho só se fode. E era isso que eu era o bonzinho, o cara que tomava na cara, o cara que ajudava, que fazia, que estava sempre à disposição. E só me ferrava, e não conseguia nada, porque o bonzinho, ele vira a capacha dos outros. O legal, você vira o capacho, o bobo, o cara que aceita tudo, que recebe tudo, amizades tóxicas, uma namoradinha, outra eu conseguia sempre aquelas que não eram muito... relacionamentos ruins, amizades ruins, tudo era ruim. Então, quando eu li esse livro, ele me ajudou muito. Eu meio que tornei esse livro minha Bíblia, assim. Com todo respeito à Bíblia, tá? E todo respeito à religião também. Todas as religiões. Só que aí veio outro extremo. Outro extremo. Porque a primeira vez que eu escolhi abordar uma garota que eu achava que estava ao meu alcance, que eu achava bonita, agradável, eu abordei, ela sinalizou positivo, eu ganhei confiança, continuei conversando, até que eu consegui conquistar e consegui ficar com essa menina. Aquilo me empoderou e eu percebi, eu falei, caraca, eu consigo. Só que, como eu disse, veio o outro extremo. Eu queria comer todo mundo, porque eu descobri que eu podia, eu descobri que eu era capaz, eu descobri que eu consegui quebrar aquele bloqueio. Então, eu comia uma mulher por dia, se eu quisesse, porque eu sempre fui muito bom de conversa. Eu só não conseguia pôr pra fora, mas eu tinha conteúdo, eu era criativo, era engraçado, eu conseguia soltar piada, eu conseguia desenrolar uma conversa durante muito tempo, eu tenho uma criatividade absurda, sempre tive, desde pequenininho. Então, quando eu consegui colocar isso pra fora, eu me tornei um cara garanhão. Só que no meu bairro eu continuei sendo otário. Eu ia para outros bairros, arrumei outros amigos fora, de outras escolas que eu comecei a estudar. Eu ia para outros bairros, conhecia outras pessoas, fiz novas amizades, porque onde eu morava, felizmente, eu não era visto como uma pessoa legal, né? Porque a gente passou tanto tempo ali, então não foi interessante. E aí, cara, tudo começou a acontecer. Comecei a ganhar dinheiro, comecei a trabalhar com vendas, começou a dar certas coisas. Só que também tudo muito. Muita mulher, muita balada, muita zoeira, muita diversão, muitas viagens, muita curtição. Tudo muito extremo. Isso durou até os meus 23 anos. Muitas coisas aconteceram. Se eu for falar tudo, esse vídeo fica com 3 dias. E já tá longo já, né? Mas fica até o final que vai compensar, tá valendo a pena. O raciocínio é interessante. E essa história pode ser que impacte você e mude sua vida. Então fica até o final. Não adianta você sair de ser o cara extremamente tímido, que não consegue nem falar com uma mulher, não consegue abordar ninguém. De repente você quebra esse bloqueio e aí você descobre que você tem capacidade, que você consegue. E de repente você vira também um cara que quer comer todo mundo. Não é legal também. Eu já vivi essa experiência e não foi interessante, porque ao mesmo tempo que eu conquistei muitas coisas, eu também
perdi muitas coisas, muitas oportunidades de avanço, de crescimento, de estudo, porque eu só queria saber. Eu virava 2, 3 dias na noite, ia trabalhar pela madrugada, depois no outro dia ia trabalhar de novo, madrugada de novo, porque eu era o cara, eu não precisava de ninguém, eu ia sozinho. Tinha carro, fazia amizade fácil, onde eu chegava eu desenrolava bem. Porque eu consegui soltar quem eu era de verdade. Com a facilidade que a gente tem, por exemplo, hoje eu tenho essa capacidade de ajudar uma pessoa, porque eu consegui identificar. Inclusive, eu sou o criador dos 3 níveis de bloqueio, aguda, crônica e velada. Então, eu consigo mapear para essa pessoa circunstâncias aonde ela trava, ela bloqueia, e de uma certa forma contribuir para que ela se empodere, crie um novo estilo de vida e identifique quais são os bloqueios, e quando essas situações chegarem, ela saber lidar com elas. Coisa que eu não tive esse acesso. Eu tive acesso, sim, palestra do Lai Ribeiro, livro, mas eu não tive uma pessoa full time. Porque se eu tivesse, eu teria feito. E eu vou te falar uma coisa pra você, de coração aqui. Hoje, Marcelo Fernando, cientista comportamental, uma pessoa que entende bastante. Eu não sou o melhor do Brasil, mas eu entendo bastante sobre a questão de bloqueios, de travas, de autossabotagem, timidez, aspectos ligados a comportamento humano, ou comportamento negativo, destrutivo, repetitivos, tá? Tenho bastante conhecimento nessa área, até mesmo porque eu vivi isso e eu estudei muito isso. Foram anos estudando. Se eu pudesse voltar lá naquele carinha de 17 anos e tivesse a oportunidade de ter um profissional como eu, ou semelhante a mim, eu pagaria o que fosse necessário para essa pessoa poder me ajudar. Sabe por quê? Porque eu demorei muito tempo na tentativa e erro para tentar me... Só que no meio desse processo tem muito sofrimento também, porque você não sabe a direção que você está seguindo, você vai indo. Então, eu investiria muito dinheiro nisso. E sem medo de ser feliz. Sabe por quê? Porque eu sei que, conhecendo o meu potencial e me libertando dos bloqueios que eu tinha, rapidamente eu conseguiria fazer uma fortuna. Coisa que eu não sou rico hoje, mas a gente tem uma condição razoável. Mas poderia tá muito maior, e com muito menos tempo, se eu não tivesse passado por tantas situações difíceis. E também eu tinha muito preconceito na minha época, tinha-se muito preconceito com a questão de psicólogo e psiquiatra. Se você falasse para alguém que você era um psiquiatra, achava que você era doido. Ah, é maluco, psiquiatra, coisa de doido. E psicólogo, pra que psicólogo? Você é fraco. Então tinha muita coisa envolvida. Hoje eu digo pra você, invista tempo, dinheiro. Porque, como eu disse, é o enfrentamento. Você precisa criar um novo estilo de vida, criar novos caminhos neurais, condicionar seu corpo, sua mente e suas emoções, gerenciar suas emoções para que você consiga ter o total controle sobre você, ter o autoconhecimento, saber quem você é, saber para onde você quer ir, saber o caminho que você quer trilhar, as coisas que você quer fazer, direcionar esse seu novo eu que você quer se tornar no dia a dia com pequenas ações diárias de treinamento, de enfrentamento, é treinamento mesmo, é como se fosse um treinamento de musculação, só que é um treinamento onde você está recondicionando sua mente, seu corpo, suas emoções, para você fazer o que a gente chama de afinar o instrumento, que é o alinhamento entre corpo, mente e emoção. E para isso você precisa ter muita dedicação, ter muito empenho, ter muita garra. Daí a pessoa fala assim, ah, mas isso vai dar trabalho, né, Marcelo? Eu não sei se eu estou disposto a fazer isso, vai dar muito trabalho. Tá,
Sim, não é uma coisa tão simples, dá trabalho e precisa de dedicação. Mas vamos supor o seguinte, vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que você trabalha numa empresa a 300 metros da sua casa, que você vai a pé. Você acorda, acorda 15 minutos antes, só de meia hora antes, você acorda, toma um banho, toma um café e já vai para o trabalho a pé. Depois, na hora do almoço, você vem, almoça na sua casa, tira aquela pestaninha de meia hora. Depois, quando você sai 5, 6 horas da tarde, 5 minutos está na sua casa de novo. Só que você ganha mal, a empresa é ruim, não tem nenhum benefício e as pessoas que trabalham lá não são legais. Não são pessoas que vão te elevar. Tudo bem. Aí, de repente, surge uma oportunidade para você de um emprego novo. Para você ganhar o dobro numa empresa que tem plano de carreira, vale alimentação, plano de saúde, vale transporte e você vai ganhar o dobro do salário. As pessoas que trabalham nessa empresa são pessoas que sabem o que quer, que vão te elevar o seu conhecimento, você vai conviver com pessoas melhores, seu patrão é uma pessoa que tem uma visão de crescimento e quer fazer a empresa crescer, automaticamente a empresa crescendo, quem está ali também evolui junto. Só que, de contrapartida, você vai ter que pegar um ônibus e um metrô, todos os dias. No começo, vai ser um pouco sofrido, porque você está acostumado a acordar, então você vai ter que acordar antes. Não vai ter aquela meia horinha de pestana no almoço. Só que, quando você receber o primeiro salário, dobrado e todos os benefícios que essa empresa te dá e toda a satisfação do dia a dia, do ambiente novo que você está trabalhando, com um trabalho novo, e a perspectiva de futuro, quando você pegar o primeiro salário, você vai falar, pô, que legal, vale a pena. E aí, dá 6 meses, você consegue comprar um carro ou uma moto, vamos supor, exemplo. Você já não vai ter que pegar mais ônibus e metrô. Aí passa 2 anos, você consegue uma promoção. Seu salário dobra, mais ainda. Aí o que você faz? Aluga uma casa perto do seu trabalho. Para você não ter aquele deslocamento do bairro que você mora para o seu trabalho. Aí, automaticamente você volta a morar perto do trabalho de novo. Só que para isso você teve que passar por um processo. E aí, a partir dali, as coisas começam a caminhar de uma forma diferente. Você começa a crescer ou vai para outra empresa, melhor ainda, e assim você vai evoluindo. Esse processo, esse treinamento é semelhante. No começo talvez vai ser um pouco estranho, mas quando você começa a sentir os resultados e se tornar outra pessoa, se tornar a pessoa que você realmente deseja ser, e ver que as coisas dão certo, e ver que viver com bloqueio não era interessante, ser você 100% é muito mais prazeroso. Você começa a se relacionar melhor, eliminar pessoas tóxicas, aprende a falar não, aprende a enfrentar. Aprende porque esse papinho de dar outra face é só Jesus Cristo. A gente não, tá? A gente é ser humano, a gente dá porrada, tá bom? Você aprende a enfrentar, aprende a se posicionar, aprende a dizer não, aprende a sair de ambientes tóxicos que não te favorecem, sem culpa, sem ressentimento, sem você ficar, ai, será que eu... Não, porque você tem que entender que a pessoa mais importante para você é você. Outro fator muito importante, que eu já devia ter falado, mas agora eu vou voltar aqui para falar. Perdão. O perdão é algo fundamental. Palavrinha com 6 letras. Mas ela é importantíssima no seu processo de evolução, de crescimento e transformação. Primeiro, perdoar quem? Perdoar a si mesmo. Porque você nunca teve culpa de nada. Você nunca teve culpa de nada. Depois, perdoar o ambiente que você cresceu. Porque talvez, na maioria das vezes, é lógico que não estou aqui querendo passar pano para ninguém, tá? Às vezes o ambiente foi proposital. Mas muitas das vezes não, mesmo se foi proposital, não importa, o passado não leva ninguém para lugar nenhum, o que leva é o presente e o futuro. Perdoa seu passado,
Perdoa o ambiente, perdoa as pessoas, perdoa, mas de coração, genuinamente. Tira esse peso das suas costas. Perdoa a si próprio, perdoa as pessoas. Perdoa aquele coleguinha lá que fez o bullying. Não fica carregando isso. Isso não faz bem. E só atrapalha o processo, porque transforma a pessoa numa pessoa ruim. E é por isso que às vezes acontece muito, a pessoa cresce, daí vira um psicopata, ou se torna uma pessoa ruim, ou quer maltratar os outros. Por quê? Carregou aquela dor, aquela raiva, aquele ressentimento, aquele ódio de todo mundo que fez mal, e quando cresce quer fazer a mesma coisa que os outros. Não, não é legal. Transformação, evolução, crescimento, expansão, não é isso. E eu falo isso também no treinamento. Tá bom, gente? Bom, para encerrar, treinamento, crescimento, evolução constante, persistência, consistência, abandonar o passado, criar novos caminhos neurais, criar novas atitudes, novos comportamentos, novos ambientes, deixar o ambiente tóxico para trás, deixar a amizade tóxicas para trás, sem ressentimento, sem culpa, abandonar aquilo que não te faz bem, porque não existe nenhuma doença é curada no mesmo lugar que causou aquela doença, como nenhum trauma, nenhuma dor, nenhuma circunstância, nenhum bloqueio vai ser resolvido no ambiente que criou aquela dor, aquele trauma, aquela circunstância. Espero poder ter ajudado. Se você gostou, mais uma vez eu vou falar, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, que agora pelo menos 2 a 3 vezes por semana eu vou tentar botar vídeo novo, sempre com uma coisa bacana. Segue lá no Instagram também. Tamo junto, Marcelo Fernando na área. Espero poder ter ajudado o maior número de pessoas possível. Até o próximo.